Olá pessoal, hoje venho falar dos últimos livros que eu li. Gostava de dizer também que já terminei A Irmandade do Anel, está lido, mas eu não vou falar já sobre ele, porque estamos a fazer leitura conjunta do Senhor dos Anéis, da obra toda, e então só comento um bocadinho a minha experiência com este livro, quando terminar, ok? Vamos então, A Irmandade do Anel termina sensivelmente ali, vocês estão a ver que é um livro ainda um bocadinho grande. Mas pronto, não falo já sobre ele, ok? E os outros dois livros que eu terminei, entretanto, foram, aliás, uma graphic novel e um livro de um Nobel francês. Vamos começar então pela graphic novel, ok? A graphic novel que eu li foi esta, Fun Home, da Alison Bechdel, livro do ano do New York Times. Uma tragicomédia familiar. E é isso mesmo, uma tragicomédia familiar. E uma autobiografia também. A Alison Bechdel é esta escritora aqui. E o que diz então é, a Alison Bechdel começou a escrever um diário aos 10 anos de idade e desde então tem registado assiduamente com palavras e imagens todos os documentos da sua vida. E é isso mesmo, aliás, ela usou algumas entradas de diário para escrever esta autobiografia. Mas não é só uma autobiografia, portanto ela não quer contar só aspectos da vida pessoal, ela debruça-se em especial num tópico muito particular que é o tópico do pai, da morte do pai, da sexualidade do pai. Vocês ficam a saber, se lerem aqui a sinopse, logo atrás aqui, na contracapa, que a Alison Bechdel, quando estava na universidade, percebeu que era lésbica e decidiu então transmitir esse dado à família e num espaço muito curto de tempo descobriu que o pai tinha tido então casos com rapazes e com homens e que era homossexual também. E depois destas revelações todas, o pai morre. Resultou então este livro que ela publicou, se não estou em erro, em 2006, pelo menos lembro-me de ver alguma coisa disso por aqui. E então, como eu disse, o contar da história da Alison Bechdel, da infância, de como é que foi crescer no seio de uma família um bocadinho excêntrica. O pai dela era um personagem um bocadinho estranho. Aliás, personagem não, existiu mesmo, não é? Era um homem um bocadinho estranho, um homem excêntrico, porque ele tinha um gosto muito esquisito. Ele gostava muito das coisas como se fosse de uma espécie de época vitoriana. Gostava muito dos jarrões, gostava muito dos reposteiros, gostava muito dos grandes cadeirões, das grandes estantes. Aliás, ele chamava à sala de estar da casa a sua biblioteca, porque ele tinha uma grande secretária imógno absolutamente fantástica. E então esta personalidade do pai realmente tinha também alguns traços efeminados. Ele gostava muito de ler, mas isso nunca transpareceu à própria Alison que o pai pudesse ser gay. Isso nunca lhe foi óbvio, nunca na vida. Aliás, ela ficou chocadíssima quando a mãe lhe contou pelo telefone que estava a pensar divorciar-se do pai e revelou este segredo de família. Havia algumas pistas, algumas coisas que vocês só descobrem se lerem o livro, mas a Alison nunca desconfiou e ficou então chocadíssima. Isto foi uma notícia que a marcou profundamente. E é impossível eu falar neste livro e não mencionar o diário do meu pai, do Jiro Taniguchi, porque são os dois livros que funcionam muito à base da reminiscência, do passado, e giram muito à volta do tema da morte. Aqui o pai da Alison, vocês nunca ficam bem com a certeza se o pai morreu devido a um acidente, se foi um acidente de viação, porque o pai foi atropelado por um caminhão enquanto estava a fazer uma espécie de uma limpeza no jardim, qualquer coisa assim, a preparar um quintal, uma casa lá que eles queriam renovar, ou se foi suicídio. E isto é um tópico que a Alison também pretende discutir um bocadinho aqui ao longo do livro e que vocês ficam com esses dados. A juntar este facto de o pai ser muito excêntrico nestes gostos de decoração e assim, e mesmo uma paixão muito grande pela arquitetura do século XIX e séculos assim um bocadinho mais anteriores, eles tinham um negócio familiar um bocado peculiar, que era uma agência funerária. E então a Alison e os irmãos cresceram sempre neste ambiente um bocadinho estranho, não é? Que uma pessoa normal não está habituada a lidar com este tipo de coisas. Quando vocês ficam a conhecer como é o dia-a-dia da família, como é que lidam com os mortos, este período é muito engraçado. Vocês ficam também... Há aqui vários detalhes. Eu posso mostrar-vos a primeira vez que a Alison viu um corpo. O pai não a deixava entrar na morgue, portanto, o pai tinha esta espécie de trabalho que era preparar os mortos, não é? Maquilhá-los. O primeiro momento que a Alison contacta com um morto
E ela diz mesmo: fiquei impressionada com os estranhos pelos dos seus genitais, mas o que mais me chamou a atenção foi o peito aberto num buraco encarnado escuro. Finge não mostrar-se chocada, mas ela realmente fica. É algo que a impressiona mesmo muito, apesar de trabalhar então e viver neste ambiente com mortos e assim, e de às vezes terem umas brincadeiras um bocadinho estranhas também com os irmãos. Eu gostei deste aspecto. É impossível falar neste livro e não mencionar a quantidade de referências literárias que tem, porque tem mesmo muitas. Aliás, os capítulos, se eu vos mostrar os capítulos, que são 7, vocês se calhar conseguem identificar logo algumas das referências. Por exemplo, A Sombra das Raparigas em Flor remete logo para Proust, não é? Um dos volumes do Em Busca do Tempo Perdido. O Marido Ideal para Oscar Wilde. Vocês têm A Morte Feliz, que remete para o Camus. A Alison também, num dado momento, tira umas aulas particulares para abordar a obra do Joyce, o Ulisses. E é uma experiência muito engraçada. E ela tem aqui algumas tiradas muito interessantes. Fala muito então do James Joyce, fala muito de Proust, fala muito de Oscar Wilde, fala muito de Camus, fala muito de muitos escritores muito conhecidos, de F. Scott Fitzgerald. Aliás, o pai da Alison, que se chamava Bruce, tinha uma ligação muito especial ao F. Scott Fitzgerald, não só ao Fitzgerald, mas também à mulher dele, à sua vida pessoal também. Devorava os livros todos. Eu gostei do livro. Em comparação com o Diário do Meu Pai, porque é que eu se calhar não gostei tanto deste como gostei daquele, embora tenha gostado muito, mais uma vez friso isso, porque o Diário do Meu Pai é algo mais melancólico. E existe esta transformação deste personagem em poucos dias, não é? Quando ele ouve aquelas histórias todas. Aqui não. Eu não senti que a Alison tivesse algum remorso, algum arrependimento profundo. Não. Foi ela ao recordar o pai, esta personagem que ela, só depois dele morrer, ou no período, um pouco tempo antes dele morrer, é que ela fica a conhecer todo um outro pedaço da vida dele que ela gostava, se calhar, de ter conhecido mais cedo. Sendo lésbica, não é? E tendo este ponto em comum com o pai, da sua sexualidade não ser a habitual, não é? Ou esperada. Eu gostei do livro. Recomendo. A Alison, para além do tema da sexualidade, para além do tema das referências literárias e coisas assim, a Alison tem uma... Como é que se diz? OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Acho que é assim. Grave, ou seja, que lhe dificulta também a vida. Eu gostei do livro. Se comparar então com o Diário do Meu Pai, são obras diferentes, não é? Uma é americana, outra é japonesa, o estilo é completamente diferente, o tom é completamente diferente, este é mais divertido, o Diário do Meu Pai é mais emotivo, este é mais complexo, se calhar em termos de história, em termos do detalhe. O Diário do Meu Pai não, é uma história aparentemente mais simples. Mas gostei, fiquei muito contente então de ver esta edição cá em Portugal, uma edição económica. Eu penso que isto é mais barato que a própria edição em inglês, no original. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade de adquirir, eu acho que vale a pena se o tema vos interessar, se for algo que vocês tenham curiosidade. Vamos então ao próximo. O próximo livro é A Música da Fome, do Leclésio, ou Jean-Marie Gustave Leclésio, que é então este escritor aqui. Vamos cá ver. Só ver. Este escritor aqui, que venceu o Prémio Nobel em 2008. E tem vários livros cá publicados em Portugal. Este livro tem muito de autobiográfico também, embora aqui o Leclésio dê nomes diferentes aos personagens. Mas usa muito dos detalhes da sua própria vida e da vida dos seus familiares, principalmente do seu pai. O Leclésio, o pai dele, nasceu na Ilha Maurícia, e aqui os familiares da nossa personagem principal regressaram da Ilha Maurícia para viver em Paris. Isto tudo ali nos anos 30, anos 20, por aí. Antes da ascensão do Hitler, e o que vocês têm então é o percurso desta personagem, é Ethel, ou Ethel, ou Ethel, não faço ideia como é que se pronuncia, que é uma criança quando o livro começa, e está a passear com o seu tio-avô por um grande casarão que o tio está a construir, com uma decoração muito interessante também, ali inspirada então nas próprias paisagens da Ilha Maurícia, não é? Algo muito exótico para o que se costumava ver em Paris, e percebemos então o fascínio que esta rapariga, esta criança tem por este tio-avô que cuida tanto dela e que gosta tanto dela. E depois o avô morre. Eu penso que isto não é spoiler nenhum. O avô morre, e o avô tinha-lhe deixado uma fortuna considerável, e a Ethel lega essa fortuna, ou passa essa fortuna para os cuidados do pai, e a fortuna desaparece.
Okay? O pai recebia sempre muitos convidados em casa, era um homem muito dandy, muito de conversa. Às tantas, nas conversas começa a aparecer o tópico do Hitler e é nestas conversas que vocês percebem então em que ponto da história, a história mesmo, é que nós estamos, se é antes da Segunda Guerra, e é antes da Segunda Guerra. Portanto, nós vemos aqui a ascensão do Hitler. E o pai vai completamente destruir a fortuna que o tio-avô da Ethel lhe tinha deixado. E as mudanças do estilo de vida da família vão mudar abruptamente. Portanto, não é um livro muito bombástico, não é um livro cheio de ação, não é um livro em que haja muita emoção, muito sofrimento. Não é esse tipo de livro de Segunda Guerra Mundial. Não, vocês têm aqui o desenvolvimento de uma personagem, de uma criança que tem que crescer, acompanha uma amizade que ela tem com uma outra menina, a Xenia, que vinha então da Europa de Leste, órfã de pai, e a mãe trabalhava então como costureira, viviam miseravelmente, e Ethel faz esta comparação então do seu estilo de vida, enquanto vivia então com o pai, naquele escritório, aqueles convidados todos, as grandes refeições que eles faziam, e dava-lhe pena a forma como a Xenia vivia. E depois vocês vão ver que isto no fim se altera um bocadinho. Eu achei esse aspecto interessante. Depois a Ethel também tem um namorado judeu, inglês, isto tem alguns problemas, e só depois do fim da guerra é que eles conseguem viver a sua história de amor. E vocês, parece que eu estou a dizer muitos spoilers, mas não é nada disso. Portanto, o livro não perde nada com estes dados que eu vos transmiti. É um livro então que eu não recomendo. Não o recomendaria abertamente a pessoas que gostam do tema da Segunda Guerra Mundial. Não é esse estilo de livro. Okay? A Segunda Guerra Mundial funciona aqui como uma espécie de pano de fundo, mas o que existe aqui é então a queda de uma família, uma queda abrupta, okay? Porque o pai desta moça, o Alexandre, dá cabo da fortuna da família, e a família depois é obrigada a sair de Paris para ir para Nice, e as condições em que eles vivem são absolutamente terríveis, não é? De refeições suntuosas que eles faziam, começam a ter que comer raízes e bulbos e couros, isso é absolutamente terrível. Vocês têm um bocadinho da ascensão do Hitler pelas conversas então que eles têm nestas refeições, e eu gostei. Não é um livro que viva muito do diálogo, não, é um livro que vive muito da descrição, do pensamento dos personagens, é um livro muito introspectivo nesse aspecto. E depois aqui há uma referência que o Leclésio faz à música do Ravel, que é o Bolero, que é uma música, não sei se vocês viam Digimon, ainda há uns dias falei nisto com a Carmen, não sei a propósito de que, já não me lembro, mas veio essa música, foi mencionada e falamos um bocadinho sobre isso. Eu disse que conhecia a música, obviamente o Digimon, que era uma música muito utilizada. Este livro é como essa música. Ao princípio vocês não dão grande coisa por ele. É um livro que vai crescendo, vai num crescendo. E no fim, eu senti que valeu mesmo a pena ler este livro e fiquei com curiosidade noutros livros do Leclésio. Não é um livro, então, como eu disse, cheio de emoções, cheio de sofrimento. Não é esse tipo de livro da Segunda Guerra Mundial, um livro muito literário. Um livro que se preocupa muito com as palavras. Existe realmente então este desenvolvimento. Eu gostei. Se vocês tiverem a oportunidade de o adquirirem a um preço simpático, como eu adquiri na altura, numa promoção qualquer, acho que vale a pena conhecer um Nobel da literatura. E quando a Ethel consegue viver então a sua história de amor com o seu judeu inglês de cabelo ruivo, eu senti que a história valeu mesmo a pena. Okay? E ao princípio eu estava a achar um bocadinho... Gostava de ler mais do Leclésio, que tem mais obras publicadas cá em Portugal. Se vocês leram mais alguma coisa do autor, recomendem-me alguma coisa. Eu gostava de ler mais algum. Não sei por onde começar. Existem mesmo muitos dele cá publicados. Portanto, um autor francês, A Música da Fome, Leclésio, Prémio Nobel, então, de 2008. Um autor muito conceituado francês. E Alison Bechdel, Fun Home. Fun Home, que é uma espécie de trocadilho, então, porque eles, como têm uma funerária, fun, não é? Diminutivo de funerary, ou funerary, home, casa, não é? Casa funerária, casa de diversão, e é um bocadinho dos dois no princípio, realmente é. Gostei, fiquei muito contente por ter lido este livro, finalmente. Era um livro que eu já tinha muita curiosidade, e já está, posso fazer check neste livro. E a Irmandade do Anel, muito bom. Mas agora falta concluir então as outras duas partes do Senhor dos Anéis. E pronto, acho que falei de tudo. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!